Muitos artistas têm dificuldade na hora de aprender perspectiva, acham que perspectiva é algo muito complexo, é tipo um bicho de sete cabeças, só que na verdade perspectiva é algo muito mais simples do que vocês imaginam. Na verdade, esses artistas cometem 3 erros que impedem dele começar a progredir na perspectiva e entender de fato como é que ela se comporta. O primeiro erro é mais uma habilidade que todo desenhista deve desenvolver para aprender a desenhar tridimensionalmente, que é a visão em 3D. E não necessariamente a culpa é do artista de não desenvolver essa visão, porque quando a gente vai desenhar num papel ou num programa de edição de imagem como o Photoshop, o Krita, eles não são 3D. O papel, ele não é 3D. Não há tridimensionalidade como você pegar uma massinha, por exemplo, para modelar, ou um programa de 3D como o Blender, o ZBrush. A tridimensionalidade no papel ela é totalmente ilusória. Nós artistas temos como objetivo entender essa tridimensionalidade e representar ela no papel através das linhas e através das regras que compõem a perspectiva. Então você concorda que é crucial a gente ter um domínio do fundamento das linhas para ter boas formas? Bom, eu já falei sobre o fundamento das linhas antes. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar o card aqui em cima ou deixar o vídeo na descrição para vocês verem, porque é muito importante, é um vídeo muito bom. Como que funciona a tridimensionalidade no papel? Bom, quando a gente aprendeu lá na escola formas planas, né, formas que normalmente são 2D porque são bidimensionais, ou seja, existem apenas 2 dimensões, que é o eixo da altura e o eixo da largura. Para a gente não ficar falando toda hora eixo da altura e eixo da largura, a gente vai chamar de eixo Y e eixo X. E não tem nenhum problema você representar o desenho com esses eixos. O problema é você representar sempre e ficar totalmente preso, ficar totalmente refém da bidimensionalidade no seu desenho. O segredo para você não ficar preso na bidimensionalidade é entender a terceira dimensão que compõe o espaço, que é o eixo Z, ou a gente pode chamar também de eixo da profundidade. O eixo da profundidade, no papel, ele é representado como se fosse uma linha diagonal, né? Porque se você representar aqui no plano cartesiano, tem aqui o eixo da altura, o eixo da largura e o eixo da profundidade. Se fosse num espaço tridimensional, ele estaria entrando ou saindo para fora da folha. Eu não quero que vocês imaginem o eixo Z como se fosse uma linha diagonal, porque na prática ela de fato é uma linha diagonal, porque o papel ele não é tridimensional. Mas eu quero que vocês imaginem que essa linha, esse eixo aqui, ele está entrando para dentro da folha. E você dominar o eixo Z, o eixo da tridimensionalidade, vai fazer total diferença na qualidade dos seus desenhos, porque tudo que é tridimensional tende a aparecer mais com a realidade e, consequentemente, tende a parecer mais bonito. Para você começar a entender como que funciona o eixo Z, você tem que entender o princípio básico da perspectiva, que é a noção de escorço. A definição básica do escorço é que ele é um fenômeno onde tudo que está mais perto do observador fica maior e tudo que está mais longe do observador fica menor. Por exemplo, o observador que está observando esse vídeo é a câmera que está a gravar. Ou seja, se eu colocar qualquer objeto, por exemplo, a minha borracha, perto da câmera, ela vai ter uma altura, certo? Ela vai ter um tamanho. Porém, se eu afastar ela da câmera, você vê o quão que ela fica pequenininha ao ponto de eu conseguir pegar ela nos meus dedos, sendo que na verdade ela não é tão pequenininha assim, né? Se eu voltar para cá, ela fica maior. Se eu afastar, ela fica menor. Isso é um princípio básico do escorço.
Eu não sei se você já fez isso quando era criança, mas sabe quando passa um avião no céu e você tenta pegar ele na pontinha dos dedos assim? Entendeu? Aquilo ali é o princípio também básico do escorço, porque o avião, na realidade, né, quando a gente chega perto dele, ele é muito, mas muito maior do que a gente. Só que quando ele está longe, né, quando ele está a metros de distância de nós, ele fica tão pequenininho que parece que cabe nos nossos dedos. E vai ser isso que a gente vai tentar representar no papel. Nós vamos pegar uma forma bidimensional e transformar ela numa forma tridimensional. Nesse passo, eu quero que vocês façam esse exercício junto comigo. Nós vamos transformar esse quadrado, que é uma forma bidimensional, em uma forma com escorço, que dá uma noção de profundidade. A gente entendeu que um quadrado ele é bidimensional, porque ele só tem duas dimensões, que é a largura e a altura. Se você pegar um quadrado perfeito, você vê que todos os lados dele têm o mesmo tamanho, né? Tem a mesma distância, tem a mesma altura, ou seja, é um quadrado perfeito. Porém, se você pegar aqui um quadrado no espaço tridimensional, como por exemplo essa folha aqui, se você começar a rotacionar ele, tanto na direita e esquerda, quanto em cima e embaixo, você vai ver que ele vai começar a afunilar. Esse lado aqui do quadrado, ele vai estar maior, vai aparentar estar maior do que esse lado aqui. Isso por conta que esse lado ele está mais perto do observador e esse lado ele está mais longe do observador. Portanto, esses lados aqui eles vão começar a afunilar a fim de caber nesse lado menor. Você percebe também que a distância entre o lado menor e o lado maior também vai diminuir. Por exemplo, essa distância aqui ela tem esse tamanho. Aí quando você afunila ele, né, quando você começa a rotacionar a fim de entrar para dentro da folha, essa distância acaba sendo menor. E quanto mais você rotaciona ele, vai ficando menor, tanto o lado quanto a distância, ao ponto de não ser possível mais ver esse lado menor, só está vendo o lado maior dessa forma. Se você continuar girando, aí vai ser o inverso. Isso acontece tanto na esquerda e direita, quanto em cima e embaixo. O que a gente vai tentar fazer é transportar esse conhecimento que existe na realidade, no mundo tridimensional, no papel. Para rotacionar esse quadrado, nós vamos preservar a altura, que está mais perto do observador, e diminuir a altura que está mais longe do observador, por conta da regra do escorço. Ou seja, vamos colocar ela um pouquinho menor, entendeu? Você vê que essa altura e essa são bem menores, e com isso vamos conectar as linhas até essa altura menor. Eu só quero que vocês tomem cuidado para não confundir essa forma com uma forma bidimensional, porque se você ainda ter a mente de bidimensionalidade, você vai achar que essa forma, na verdade, é um trapézio. Só que o trapézio ele é uma forma bidimensional, ele é uma forma que só tem altura e largura. E eu não quero que vocês imaginem isso. Eu quero que vocês pensem na forma tridimensional, que esse quadrado ele continua sendo um quadrado, só que ele vai afunilando com o conceito que eu mostrei para vocês desse quadrado na vida real. E para continuar rotacionando esse quadrado, a gente vai cada vez mais diminuindo essa altura e cada vez mais diminuindo essa distância.
Você vê que esse quadrado ele está rotacionando e vai ficar tão fino e tão fino ao ponto de virar uma linha. Do mesmo jeito que acontece na realidade, ó. Ele vai afunilando, afunilando, até virar uma linha perfeita. A fim de ter uma memória muscular, para entender ainda melhor essa tridimensionalidade, nós vamos fazer nesse lado e em cima e embaixo. O princípio é o mesmo, só que vai mudar a direção. Nesse lado aqui vai ser espelhado e nesse lado aqui, ao invés da altura começar a alterar o escorço, vai ser a largura que vai alterar o escorço. Quando a gente rotaciona um quadrado em perspectiva, para a gente não ficar toda hora falando quadrado em perspectiva, a gente vai dar um nome para todos esses quadrados aqui. De planos. Ou seja, toda vez que eu estiver me referindo a um plano, eu estou me referindo a um quadrado que está sob uma perspectiva. Agora que aprendemos a rotacionar os planos, nós vamos fazer a mesma coisa, só que com círculos. E o melhor jeito da gente entender como que funcionam os círculos em perspectiva é pegar um copo, por exemplo. Isso aqui não é um copo, mas serve também como um copo. Se você colocar esse copo ou esse objeto cilíndrico em frente ao observador, que no caso é essa câmera, você vai ver que ele vai virar um círculo perfeito, entende? Não tem nenhuma distorção, ele é totalmente bonitinho e tal, tem um diâmetro e tal. Só que se eu começar a rotacionar do mesmo jeito que eu fiz com o quadrado, rotacionar na esquerda e em cima e embaixo, você vai ver que esse círculo ele vai começar a distorcer também. Ele vai começar a ficar mais alto nessa parte e mais fino nessa parte aqui. Isso também acontece por conta do fenômeno do escorço, porque essa parte aqui, né, esse lado aqui do círculo, essa circunferência, né, porque o círculo não tem lado, essa circunferência aqui vai estar mais perto do observador, ou seja, vai aparentar a ser maior, e essa distância aqui vai aparentar a ser menor. Do mesmo jeito que a distância de um quadrado é menor de um lado que está mais perto e menor, vai acontecer também num círculo. E se a gente continuar girando esse círculo, ele vai continuar afunilando, vai continuar se esticando ao ponto de também virar uma linha reta, entende?
ficou uma linha perfeita. A mesma coisa acontece aqui e acontece aqui. E agora a gente vai tentar representar isso no papel. Do mesmo jeito que os quadrados são chamados de planos quando eles estão em perspectiva, os círculos, quando eles estão em perspectiva, também vão ter um nome. A gente vai chamar eles de elipses. As elipses são qualquer círculo que estiver sob efeito do escorço. Para você conseguir fazer uma elipse, basta você começar a deixar ele mais fino. Você vai tentar deixar essa parte aqui do círculo cada vez menor. Para você fazer isso, você vai ter que deixar a altura dele maior. Entende? Ou seja, eu vou começar a fazer movimentos como esse e movimentos como esse. É importante que você tenha domínio do fundamento das linhas, principalmente usar o cotovelo para conseguir fazer essas elipses, porque se você usar o movimento do punho, a sua elipse ela pode ficar meio que torta, né? Por exemplo, vou tentar fazer aqui com o movimento do punho. Você vê que ela não fica bonitinha, ela fica meio que deformada, né? Ela não fica uma elipse perfeita. Para você fazer uma elipse perfeita, é necessário que você tire o cotovelo e faça movimentos circulares, usando o cotovelo e não o punho. Com isso você consegue ter uma elipse de melhor qualidade. Do mesmo jeito que a gente fez com os planos, nós vamos fazer com as elipses. Caso você ainda tenha muita dificuldade de realizar uma elipse, você pode tentar inserir uma elipse dentro de um plano, que eu vou ensinar para vocês agora. Para você fazer elipse, você precisa fazer o plano, pode ser no ângulo que você quiser, claro, e com isso a gente vai tentar colocar essa elipse dentro desse plano. Do mesmo jeito que é possível colocar um círculo dentro de um quadrado, se fizermos um quadrado perfeito aqui e começar a fazer movimentos circulares, a gente faz um círculo perfeito, entende? E a gente vai fazer a mesma coisa, só que no plano. E com isso a gente consegue fazer uma elipse muito mais fácil. Se eu quiser ainda mais afunilar essa elipse, eu preciso também afunilar o plano. Depois de você aprender a como fazer planos e fazer elipses, você consegue fazer formas bem mais complexas, como por exemplo os cubos, e os cilindros. E analisando bem mais aqui um cubo principalmente, você consegue enxergar que o cubo nada mais é que uma união de vários planos
organizados, né? Se eu explodir a área desse cubo, você vai ver que tem um plano aqui, um plano aqui e um plano aqui. Ou seja, a qualidade dos seus planos vai influenciar diretamente na qualidade de suas formas mais básicas. Ou seja, se você não tem linhas boas, você não vai ter planos bons. Se você não ter planos bons, você não consegue fazer formas básicas. Se você não consegue fazer formas básicas, você não vai conseguir fazer formas mais complexas. Você não vai conseguir manipular essas formas. Então, ter domínio dessa base vai ser fundamental para você evoluir num passo a seguir. Mas é claro que não é só você colocar qualquer plano misturado que vai dar um cubo, entende? Se eu colocar qualquer plano assim, por exemplo, isso não vai fazer um cubo bonito. Ou seja, a gente tem que entender como que esses planos se organizam num espaço tridimensional. E daí que tem um conceito de estudar os pontos de fuga. Beleza. Se a gente for fazer um cubo, aqui numa folha maior, a gente vai fazer aqui um cubo comum aqui, um cubo qualquer. Eu não quero que vocês fiquem ansiosos assim de como que faz um cubo, certo? A gente vai usar um cubo para fazer uma engenharia reversa. Se bem que esse cubo aqui tá meio suspeito, né? Vamos fazer ele um pouquinho melhor e tal. Beleza, eu acho que esse cubo aqui já tá um pouquinho melhor. A gente entendeu que as formas tridimensionais têm 3 eixos de dimensão. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Porém, se eu traçar linhas contínuas referentes a essa dimensão, e olha só, você percebe que essa linha aqui é referente ao eixo Z, assim como essa também. Para ficar ainda mais nítido para vocês, eu posso pintar aqui com lápis de cor. Olha só, presta atenção aqui comigo. Essa linha aqui, ela é referente ao eixo Z, assim como essa linha aqui também, e também essa linha aqui que está de trás também. Porque se você prestar atenção, é como se tivesse 2 planos clonados nesse cubo, entendeu? Se eu fizer aqui um raio-x desse cubo, a última linha do eixo Z estaria aqui. Se eu fizer a mesma coisa, só que com outro eixo, o eixo X, essa linha aqui é referente ao eixo X, assim como essa também, assim como essa aqui de trás, e essa aqui também de trás. E por último, as linhas referentes ao eixo Y são essas aqui da altura. Essa aqui, essa aqui, essa aqui no meio e essa daqui de trás. Entende? Não ficou muito perfeito, mas é mais ou menos assim que é a visualização das dimensões. Mas voltando, se eu traçar linhas contínuas, todas seguindo esse cubo aqui, por exemplo, vou traçar aqui uma linha contínua, aqui eu vou traçar outra linha contínua. Olha só que interessante. Você vê que vai chegar num ponto onde elas vão se colidir. Essa colisão aqui, essa união, esse ponto onde elas se cruzam, é chamado de ponto de fuga. E esse ponto de fuga mais específico
ele captura todas as linhas contínuas referentes à dimensão, ou seja, a dimensão Z. Ou seja, se eu traçar todas as linhas contínuas aqui, elas vão tender para esse ponto. Do mesmo modo que se eu fizer aqui no eixo X, traçar linhas contínuas, eu também vou achar a união dessas linhas. A união dessas linhas também é um ponto de fuga. Só que no caso é um ponto de fuga referente à dimensão X. Porém, se você prestar atenção, você percebe que a dimensão Y ela não tem linhas que afunilam. Você percebe que todas as linhas delas são retinhas, entende? Ou seja, se eu traçar linhas contínuas, nessas dimensões, não vai ter nenhum afunilamento, não vai ter nenhum momento onde elas vão se encontrar, do mesmo jeito que acontece aqui. Não são linhas diagonais, entende? Isso quer dizer que o eixo Y ele não está sob efeito de ponto de fuga, ou seja, essa dimensão, ela entre aspas está conservada, ou seja, não há pontos de fuga. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Para uma forma ser tridimensional, basta apenas ter um ponto de fuga de ação. Por exemplo, se eu fizer aqui um outro cubo, só que ele está em outra perspectiva, como por exemplo essa, se você prestar atenção no que eu ensinei aqui, você vai ver que apenas existe uma dimensão se distorcendo aqui, que é no caso a dimensão Z. Por quê? Porque todas as linhas elas convergem a um ponto de fuga, entendeu? Se eu traçar linhas diagonais aqui, vai dar origem a um ponto de fuga, diferente do eixo X e do eixo Y, porque se eu traçar aqui linhas contínuas, não vão tender a um ponto de fuga, elas são linhas paralelas. Da mesma forma que eu posso também afunilar todas as dimensões, ou seja, eu precisaria de ter a ação de 3 pontos de fuga, afunilando tanto a dimensão X, quanto a dimensão Z, quanto a dimensão Y. Beleza, depois de entendermos um pouquinho mais sobre os pontos de fuga, agora está na hora de entender um pouco mais sobre a linha do horizonte. A linha do horizonte nada mais é que uma linha que conecta 2 pontos de fuga ou mais. Ela pode também conectar um ponto de fuga, só que dependente de onde você fazer o ponto de fuga, meio que você concorda que se existisse a linha do horizonte nesse um ponto de fuga ou não, vai dar no mesmo, entendeu? Porque a questão do ponto de fuga, né, entender o ponto de fuga, é entender que são duas linhas que se encontram, entendeu? Eu não preciso, tipo, fazer a linha do horizonte para depois fazer o ponto de fuga, entende? Se eu fizer o ponto de fuga antes dela, dá no mesmo. A linha do horizonte serve para organizar onde que vai estar posicionado 2 pontos de fuga ou mais. Por exemplo, se eu quiser fazer um cubo que esteja sob efeito de 2 pontos de fuga, eu vou posicionar onde estão eles, traçar as linhas contínuas e fazer o cubo.
elas servem para organizar de como que vai ser posicionado os pontos de fuga, entende? Porque, por exemplo, se eu criar um cubo que seja o ponto de fuga aqui, que não respeite, né, a linha do horizonte, ele vai ficar esquisito, ele vai dar meio que esse lado aqui do cubo meio que vai estar subindo, sendo que esse está apontado para cá, e não fica um cubo harmônico, entende? Isso porque o ponto de fuga, o segundo ponto de fuga, ele está mais para cima da linha do horizonte. Isso não pode ocorrer, ele tem que estar paralelo à linha do horizonte, entende? Então, certo seria que esse cubo teria que ser assim. Entende? Agora eu vou mostrar alguns erros que muita gente comete na hora de fazer algum cubo. O primeiro erro disparado que eu vejo muitos alunos fazerem é fazer um cubo totalmente torto, totalmente desconexo assim. Isso não necessariamente é porque ele não tem domínio, né, do fundamento das linhas, e sim porque ele ainda não entendeu como que funciona a perspectiva. Por exemplo, esse lado aqui do cubo, essa aresta do cubo, ela está apontada para cá, sendo que as arestas referentes ao eixo Z estão apontadas para esse ponto de fuga. Só que esse aqui, ao invés de estar apontado para o ponto de fuga, ele está apontando para o outro lado, ou seja, não faz sentido nenhum essa aresta ser apontada para cá. Então o certo é que todas as linhas referentes ao eixo Z estejam apontadas para o ponto de fuga que distorce o eixo Z, ou seja, essa linha ela tem que estar para cá. Do mesmo jeito acontece no eixo X. Se eu traçar aqui linhas diagonais até o eixo X, o ponto de fuga dele vai estar aqui. Sendo que essa linha aqui que faz juízo ao cubo errado, ela também está apontada para fora do ponto de fuga. Ela está apontada para a direção oposta até. Isso também não pode ocorrer por conta da regra da perspectiva. Todas as linhas do ponto de fuga têm que estar apontadas para o ponto de fuga que distorce a dimensão. Ou seja, essa linha aqui, ela tem que estar apontada para o ponto de fuga. Com isso, esse cubo fica mais ou menos assim. Tem alguns professores que gostam de usar régua para fazer a perspectiva. Eu só não estou usando régua porque eu não tenho nenhuma régua nesse momento. A régua que eu estou utilizando serve para segurar o suporte da câmera que eu estou utilizando. Mas se você quiser utilizar régua no começo para facilitar que seu cubo não fique torto, você pode utilizar. Só que, na minha opinião mesmo, não adianta nada você ficar profissional em utilizar régua para fazer os pontos de fuga se você não exercita as suas linhas, entende? Porque é através da fluência das linhas, que você fizer uma linha reta, uma linha contínua, sem quebrar, sem ficar fazendo isso, ou uma linha tremida, né? Fazer linhas retas e contínuas nesse exercício de perspectiva vai te ajudar a ter bons traços, entende? Outro erro que muitos alunos cometem na hora de fazer um cubo é fazer um cubo que não respeita o escorço. Esse cubo aqui, ele está errado porque ele não está respeitando a noção de escorço. Lembra que o escorço é tudo que está perto do observador fica maior e tudo que está mais longe do observador fica menor. Esse cubo aqui, ele meio que está ao contrário. O que está mais longe está maior e o que está mais perto do observador está menor. Isso não faz sentido, entende? Então, para eu corrigir isso, eu teria que afunilar esse cubo, utilizando os pontos de fuga, a fim de
esse lado aqui que está mais longe do observador fique menor e o lado que está mais perto do observador fique maior. Entende? A mesma coisa pode acontecer aqui. E esse aqui é um erro que muita gente comete, né? Muita gente faz tipo cubo mó bizarro assim, certo? E isso está totalmente errado. Além de estar ferindo, né, a regra, né, dos pontos de fuga, isso demonstra que ele ainda não entendeu o esforço básico, né? Ou seja, ele tem que voltar para o exercício dos planos, né? Ficar rotacionando os planos e entender como que o esforço ele ocorre num plano simples, entendeu? Porque é como eu disse lá no começo, se seus planos não saem bons, seus cubos também não vão sair bons, entende? Por último, eu quero apresentar a vocês como que você pode adicionar cilindros em perspectiva com auxílio dos cubos, das caixas. Do mesmo jeito que a gente aprendeu a fazer uma elipse em um plano, né, eu ensinei para vocês que a elipse tem que respeitar a proporção desse plano, desse quadrado. A gente vai fazer a mesma coisa, só que com os cubos. Até porque os cubos nada mais é que uma sequência de planos. Por exemplo, se eu fizer aqui um cubo numa perspectiva, é necessário também que a gente faça o raio-x das outras partes do cubo, né? Os planos de trás do cubo. Entende? O nosso cubo ficou assim. E do mesmo jeito que a gente fez com as elipses nos planos, a gente vai fazer aqui nesse cubo, né? A gente vai pegar esse plano aqui e esse plano aqui para criar um cilindro. Por exemplo, eu quero fazer um cilindro, nesse caso, em pé. Ou seja, a elipse, né, a base circular do cilindro vai estar aqui e a outra base vai estar aqui. Ou seja, eu vou colocar elipses envolvendo esse plano, tanto aqui como aqui. E com isso eu preciso apenas colocar o eixo da altura, né? Porque como que o eixo da altura ele não está sendo influenciado aqui, a gente deixa totalmente reto. E com isso a gente fez aqui um cilindro. Aqui tem um outro exemplo aqui de caixa que a gente pode adicionar também um cilindro. Por exemplo, eu quero fazer de novo aqui um cilindro em pé. Ou seja, eu vou colocar aqui as elipses envolvendo esses planos. E com isso, vamos adicionar a altura, né? Como que essa altura ela está sendo afunilada? Porque esse cubo está sobre dois pontos de fuga, né? Tem um ponto aqui e um ponto aqui. A gente vai fazer a mesma coisa no cilindro que a gente está criando. Com isso fica muito mais fácil da gente conseguir criar cilindros em perspectiva, adicionando esse exercício que a gente fez de criar elipses dentro de planos. Você percebe que eu só consegui fazer esses cilindros e essas caixas utilizando os conceitos do escorço e dos pontos de fuga. Ou seja, você concorda que qualquer cubo que eu fizer aqui, independente de que lado ele esteja, independente da dimensão dele, né, se há 2 pontos de fuga, há 1 ponto de fuga ou até 3 pontos de fuga, você percebe que independente da perspectiva dele, ocorre a perspectiva nesses cubos, entende? Ou seja, o fundamento das formas e da perspectiva, eles são fundamentos que são a mesma coisa, porque sem formas não é possível existir a perspectiva.
E sem a perspectiva não é possível existir as formas, entende? Então, o segundo erro que os alunos eles cometem, que confundem a cabeça deles sobre a perspectiva, é achar que perspectiva e formas são coisas diferentes, sendo que, na verdade, eles fazem parte de um fundamento maior, que é o espaço tridimensional. Esse fundamento do espaço tridimensional não fui eu que criei. Na verdade, é uma adaptação que o canal Desenho Mestre ele criou, que ele une tanto o fundamento das formas quanto o fundamento da perspectiva, porque ele acredita que forma e perspectiva andam de mãos dadas, entendeu? Não é possível criar forma sem perspectiva. E eu concordo junto com ele, por isso que eu uso esse modelo de ensino. O aluno que entende que forma e perspectiva são coisas diferentes, acaba naquele erro de achar que perspectiva só serve para desenhar cenários, por exemplo. Um aluno que acha que isso é verdade, isso é a prova que ele ainda não entendeu o que é a perspectiva, porque perspectiva serve para desenhar qualquer coisa. Por exemplo, quando a gente vai aprender a desenhar um corpo humano, né, uma anatomia e tal, a gente simplifica o corpo com formas geométricas, né? No caso, estou simplificando aqui com algumas esferas, mas a gente pode simplificar elas também com caixas, com cilindros, entende? Qualquer forma que remeta a um corpo humano. Ou seja, você concorda que o corpo humano que é feito com formas e as formas precisam da perspectiva? Logo, um corpo humano precisa da perspectiva para existir. Então, por que perspectiva só serve para desenhar cenários, sendo que há perspectiva nesse corpo humano aqui também? Ou seja, a perspectiva não serve para desenhar cenários, serve para desenhar qualquer coisa, porque tudo tem uma perspectiva. Corpo humano, cenários, veículos, plantas, animais, qualquer coisa que existe no mundo tem uma forma, e se tem uma forma, logo tem uma perspectiva. E o último erro que muitos artistas cometem é não persistirem no aprendizado desse fundamento, porque entender essa noção tridimensional no papel, de fato, é muito difícil, assim como qualquer fundamento, né? Estudar linhas pode ser complicado, né? Porque um cara que tem o traço muito quebrado, né? Vai ser muito difícil ele soltar o braço, né? Ter linhas contínuas, ter linhas precisas durante sua carreira artística. Assim como o fundamento da luz e sombra também é muito complexo, né? Você entender como é que funciona a teoria da luz e sombra, entender a luz refletida, a sombra central, também é muito difícil. Assim como o fundamento da perspectiva também é difícil, porque você entender que o papel ele não é plano, né? Entender que fingir, né, que o papel ele é algo tridimensional é algo muito difícil, entende? Então é normal você ter dificuldade no começo sobre entender a perspectiva, entender o esforço, entender como que as formas se comportam no espaço tridimensional. Só que o que você não pode fazer é ignorar o fundamento da perspectiva, né? Continuar fazendo desenhos bidimensionais, continuar fazendo desenhos planos e ficar só nisso porque você não gosta de estudar perspectiva, você acha que perspectiva é difícil, ou achar que perspectiva você não precisa estudar. Continue estudando perspectiva, continue praticando, continue fazendo exercícios, porque eu tenho certeza que um dia vai valer a pena todo esse esforço que você está colocando. E para complementar essa aula, no futuro do canal eu vou ensinar alguns exercícios que são fundamentais para você ainda ter mais noção do espaço tridimensional. Exercícios que envolvem tanto rotação de formas, quanto manipulação das formas, porque com isso você consegue desenhar qualquer coisa. Até a próxima, pessoal.